Olá, seja bem-vindo ao canal Profeta do Bem. E hoje nós vamos falar sobre uma passagem bíblica. Afinal de contas, João Batista e Elias são a mesma pessoa? Para entender isso, a gente tem que ir para a Bíblia. Então me acompanhe. E se você já faz parte do canal Profeta do Bem, ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Compartilhe com os seus amigos. E se você ainda não faz parte, eu gostaria de pedir que você nos seguisse para acompanhar o nosso conteúdo daqui em diante. O canal tem vários outros vídeos sobre vários outros temas que vai esclarecer suas dúvidas com relação a muitas passagens bíblicas. Mas vamos para o vídeo. Como entender a promessa da vinda de Elias em Malaquias 4:5? Jesus não afirmou em Mateus 17:12 que João Batista era Elias? Para início de discussão, teve-se dizer que a Bíblia não apoia a doutrina da reencarnação. O autor de Hebreus é claro em dizer que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus capítulo 9, versos 27. Vê-se que tal declaração bíblica contraria fortemente e frontalmente o ensinamento da reencarnação, que se baseia em muitas mortes e reencarnações de uma mesma pessoa em várias épocas diferentes. Outro detalhe muito significativo é o fato de que o profeta Elias não morreu, mas foi levado vivo ao céu numa carruagem de fogo. Na verdade, não uma carruagem, né? Ele foi levado num redemoinho. 2 Reis, capítulo 2, versos 11. Ora, se Elias não morreu, como poderia ter se reencarnado em João Batista? Em vez de reencarnação, a Bíblia fala de ressurreição, ou seja, a mesma pessoa que morreu, se justa, receberá vida novamente por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo à terra. João, capítulo 5, versos 28 e 29, capítulo 11, versículo 25 e 1 Coríntios, capítulo 15, versos 52 a 55, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16. Já os ímpios mortos serão ressuscitados após o milênio. Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Então, como entender a promessa da vinda de Elias em Malaquias, capítulo 4, versículo 5? Ora, se Elias já está no céu, glorificado, o que ele viria fazer na terra? Note que essa é uma promessa de alguém que viria fazer uma obra semelhante à que Elias fez. Portanto, Elias, nessa passagem de Malaquias, é uma figura ou símbolo de um grande profeta, tal como Elias do passado, quando enfrentou um período de muita apostasia e descalabro moral, como aquele ocorrido nos dias do ímpio rei Acabe. A promessa de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, é explicada pelas palavras de Jesus, relatadas em Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13. Mas os discípulos o interrogaram, porque dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro. Então Jesus respondeu de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava falando a respeito de João Batista. Percebe o que diz o fim do trecho bíblico. Jesus fala da vinda de Elias e diz que essa profecia se cumpriu, não com o Elias do Antigo Testamento que está no céu, mas com João Batista, que foi um grande profeta, semelhante ao Elias dos dias do rei Acabe. Veja alguns paralelos e comparações entre Elias e João Batista. Primeiro, ambos tiveram que denunciar os pecados sexuais. Elias na condenação ao culto a Baal, deus da fertilidade, cujo envolvia sexo entre os adoradores. João Batista na condenação ao comportamento adúltero entre Herodes e Herodias, mulher de seu irmão Filipe. 2. Ambos enfrentaram um casal real. Elias enfrentou o rei Acabe e a rainha Jezabel. João Batista enfrentou o rei Herodes e sua esposa Herodias. 3. Elias foi ameaçado de morte por decapitação, por Jezabel, a ímpia esposa de Acabe. João Batista foi decapitado a pedido de Herodias, a ímpia esposa do rei Herodes. Quarta comparação. Elias foi perseguido pela polícia do rei Acabe, que buscava prendê-lo. João Batista foi preso pelo rei Herodes e na prisão foi decapitado. 5. Tanto Elias quanto João Batista buscaram a reforma espiritual entre o povo de seus dias, chamando as pessoas ao arrependimento e à adoração do Deus verdadeiro. Devemos agradecer a Deus pela vinda
desses dois grandes homens, na fé e na coragem de falarem a verdade mesmo arriscando suas próprias vidas. O mundo atual está bastante parecido com o enfrentado por Elias e João Batista, e Deus espera contar com pessoas que permaneçam firmes pelo que é direito, mesmo em face de perseguições e sofrimentos. Por muito tempo, eu preguei que João Batista poderia sim ser o Elias, não o Elias em carne e osso, não aquele Elias que subiu ao céu, mas poderia ser a figura de Elias, como Eliseu também era uma comparação de figura simbólica do próprio Elias. Afinal de contas, Eliseu recebeu a porção dobrada do espírito de Elias, e desta mesma forma também, o próprio João Batista pode ter nascido com um pouco do espírito do Elias. Mas essa comparação que eu trouxe para vocês também representa um pouco, simbologicamente, como deveria ser a vinda desse Elias. De fato, João Batista e Elias eram parecidos em tudo, desde o seu comportamento, até da maneira como pregar e da forma como viviam. Mas mesmo que João Batista fosse o Elias, ainda assim não seria considerado reencarnação, mas sim encarnação, já que o próprio Elias não enfrentou a morte, nem conheceu a morte. Mesmo que o próprio João Batista fosse Elias, ainda assim não entraria para a terminologia da reencarnação, e sim da encarnação. E a encarnação é possível, porque a própria Bíblia fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ora, quem era o Verbo? Jesus Cristo, e ele se fez carne e habitou entre nós. Mas vou deixar vocês com seus próprios pensamentos. E aí, gostaram do vídeo? Tem maior admiração por João Batista agora? De fato, todas as profecias sobre o Messias se cumpriram. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima.